Não é que o seu filho está procurando pornografia, a pornografia está procurando o seu filho. Anota isso, pelo amor de Deus. 800 unidades de dopamina. É altamente dopaminérgico. É mais viciante do que a própria cocaína, que é divorciar e casar com o próprio notebook. Ele falou, porque o meu notebook dá mais prazer que minha esposa. Só que essa prisão, ela não tem cadeado, a porta está aberta. Vamos lá então para mais um podcast aqui da Jornada de Honra, e hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado, o pastor Daniel, um homem que tem aí algo muito importante para compartilhar conosco nessa manhã. E para iniciar eu convido o senhor, pastor Daniel, a falar um pouco da sua missão e falar também do nosso tema de hoje, que é um tema polêmico, um tema que muitos homens não gostam de ouvir ou não se permitem a uma verdade que pode mudar a sua jornada, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua comunhão, a sua intimidade com o sagrado. Então eu quero que o Senhor, né, se apresente aí para as pessoas que nos acompanham, para você que vai chegar a esse vídeo, é uma aula, é um aprendizado, é uma estrutura fundamentada em anos aí com a missionariedade, com a dedicação, a oferta de vida aqui do nosso amigo pastor Daniel. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, pelo Anderson aí, de estar aqui nesse podcast, falando sobre um assunto, Anderson, que pouco falado, né? Mas tão importante nos dias atuais, que é sobre o vício em pornografia. Vício esse que, infelizmente, nós vamos falar no decorrer do podcast, mas vem destruindo, viu, Anderson? Vem destruindo famílias, vem destruindo vida ministerial, saúde financeira, saúde emocional, enfim. E eu creio que vai ser um momento muito de aprendizado, um momento de comunhão, um momento de edificação para as nossas almas. Seja muito bem-vindo. Eu quero também aqui, você que não me conhece, sou o Anderson, o criador da Jornada de Honra, e há 15 anos nós temos aí contribuído também com a formação, com a performance, a alta performance dos homens, trazendo uma direção, trazendo um posicionamento, trazendo através de ferramentas, através de exercícios práticos, diários, exercícios que ao executar, você é imediato, você já começa a ter grandes resultados. E hoje nós vamos falar sobre, então, esse vício da pornografia. E antes de falar, de começar a falar aqui do vício da pornografia, existe aqui, eu comecei a estudar muito, né? Depois que eu conheci o senhor no nosso encontro que nós tivemos aí há uns meses atrás. E quando falou do tema da pornografia, e o senhor também falou do trabalho sobre a prisão invisível, né? Existe um site, existe uma trajetória. Eu gostaria que, até antes de a gente começar a falar da essência aqui da pornografia, desse vício que vem destruindo a camada espiritual, a camada profissional, a camada familiar, ou seja, é uma avalanche invisível. E como isso acontece? Como surgiu esse nome? Como o senhor então falou assim, olha, como foi a iniciativa para falar assim, ó, o nome é prisão invisível, o ponto que o senhor chegou e falou assim, nossa, de fato a pornografia, o senhor passou por algum processo, ou pessoas próximas, como foi o início da sua jornada com a prisão invisível da pornografia? Anderson, quando eu comecei nessa jornada, foi lá em 2013. Mas antes disso, eu tive uma experiência muito ruim aos 12 anos. Eu nasci num lar cristão, mas aos 12 anos eu sempre falo que eu fui dar um rolê no Egito, né? E aí conheci o que o mundo tem a oferecer, sexo, drogas e rock and roll. Né? Adolescente, jovem, entrei nesse mundo e voltei aos caminhos do Senhor. Quando eu voltei, Anderson, eu pedi para Deus, Senhor, como é que eu posso ajudar essas pessoas que vivem no mundo das drogas, no mundo, né, das prisões, que acorrentam o ser humano e muitas vezes tiram a vida, enfim. Num sonho, na época, eu tinha acabado de me formar em análise de sistemas, eu desenvolvia um sistema para ajudar pessoas na dependência química. Aí acordei, Anderson, fui no Google pesquisar, não tinha nada parecido. Falei, olha só, então vou fazer. Fiz um site e tal e joguei no ar. Quando eu coloquei na internet, o meu espanto choveu de e-mails na época. Pessoas querendo ajuda. Eu falei, opa, tem uma demanda aqui. E aí eu criei, aí nasceu o Socorre-me. Eu sou de Brasília, né? Na época eu estava em São Luís do Maranhão, meus pais são de lá. E eu vim para São Paulo.
Quando eu vim para São Paulo, eu fiz o aplicativo, aí esse aplicativo ele começou a ter uma abrangência na área de startup, inovação e tal. A gente deu muita palestra em feiras tecnológicas, aí começou a expandir um pouco o Socorre, só que era voltado para a dependência química. Utilizar uma tecnologia, porque até então, de tratamento, o que nós tínhamos? Somente clínica terapêutica e casas de recuperação, comunidade terapêutica. O Socorre, ele veio como um apoio na área tecnológica. Muito bom aplicativo sendo usado no mundo inteiro. Porém, com o passar dos anos, eu percebi que a droga era a cereja do bolo, mas tinha a raiz. Foi aí com uma aliança que eu fiz com a Sociedade Bíblica do Brasil, num aplicativo da Bíblia chamado Eu Vejam, que nós subimos um devocional, um plano devocional. Como enfrentar e vencer as compulsões. Nós subimos o devocional, um plano de 7 dias. No final tinha lá o meu WhatsApp. Anderson, para o meu espanto, o WhatsApp bombou de notificações, as pessoas pedindo ajuda. Aí eu percebi, de cada 10 pessoas que vinham pedir ajuda em compulsões, pasme, 9 era no vício da pornografia. Uau. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Lógico que eu também passei por isso nos bastidores, tentando parar com o vício. Porque logo tive a transformação em 2013 lá com a dependência química. Eu não usei mais, estou todos esses anos só por hoje, limpo, né, desses vícios. Porém, o vício da pornografia tinha ficado. Uma vez e outra caía a pornografia, masturbação. Então o senhor está me falando que o senhor passou pela experiência da pornografia e das drogas. Sim. Aí conseguiu entrar no primeiro pilar, primeiro processo, a se limpar das drogas, mas percebeu que as drogas eram a cereja e que tinha algo mais profundo, que no caso era a pornografia, algo que o senhor então não dava como muito valor, com importância, que isso influenciava em alguma camada da minha vida. Exatamente isso. Não dava atenção. Não dava atenção, porque aquela máxima, né, é coisa de homem. Né? Todo homem faz. Só quando a gente consegue entender, né, que além de vício é um pecado, o Espírito Santo começa a nos constranger. E aquilo que antes você fazia era algo normal, já não passa a ser. Já não tem mais aquele prazer que tinha antes. E aí, eu lutando contra esse vício, graças a Deus, consegui desvencilhar desse vício. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer esse devocional. Uau. E aí veio essa demanda. Aí eu, em conversa com o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive o tema foi eles que sugeriram prisão invisível. O que tal nós fazermos um devocional voltado para essa questão? Aí nós fizemos. Aí foi o estopim. Isso foi faz quantos anos? Foi entre 2017 e 2018. Uau. Né? Hoje, eu comentei isso com minha esposa, muitos anos atrás, falei, ó, isso vai ser falado igual droga. Né? Na época ninguém falava, completamente tabu. Já não fala hoje, imagine na época. Né? Mas eu estou percebendo aí um movimento já na internet, a gente está vendo mais falar sobre esse assunto. Tão importante, né? O interessante é, quando fala da palavra importante, ela traz uma relevância muito grande. Presta atenção, você que nos acompanha aqui. E se você não pegou o seu caderno da honra, pegue o seu caderno da honra, anote aquilo que é pertinente, porque nós estamos aqui dispostos a te ajudar, a contribuir com a sua vida. Porque como o pastor Daniel disse nessa jornada dele, passou por essa experiência. Nós estamos aqui com uma pessoa que passou pelo processo, que ouviu Deus falar com ele, um grupo de pessoas preparadíssimas, tanto como profissional na área da saúde, como homens que buscam ouvir de Deus uma solução para a sua alma. Preste atenção no que eu vou te falar agora e anote, porque é uma prisão invisível, é algo que você
muitas vezes não dá sentido, entende que não é relevante para a sua vida, mas ela vem estragando, corrompendo, ela vem castrando as suas competências, as suas habilidades. E por ser uma prisão invisível, o nome já fala, você não enxerga, não acredita. Mas aqui nesse podcast, você pode encontrar a resposta que você já foi em muitos lugares e não encontrou. Aqui você vai encontrar, porque essa prisão, ela era invisível. A partir de agora, ela não é invisível. E aqui, se você mergulhar conosco nesse podcast, você vai trazer a solução e a libertação dessa prisão. Exatamente. E o que mais acontece, Anderson, quando a gente trabalha com isso, são pessoas, infelizmente, que ficam... Eu dou o exemplo da síndrome de Estocolmo, né? Você conhece a síndrome de Estocolmo, né? E lá em Estocolmo, uma vítima foi aprisionada, sequestrada, e ela se apaixonou pelo sequestrador. Por isso, a síndrome de Estocolmo. E parece muito, eu faço essa analogia, que tem uma relação de amor e ódio. Quando está ali no consumo, é uma relação de amor. Quando para, vem a relação, vem a culpa, vem a vergonha, aí vem o ódio, vem a culpa. Aí é como se a pessoa tivesse presa. Só que essa prisão, ela não tem cadeado, a porta está aberta. A pessoa sai dessa prisão, só que depois volta de novo. E fica esse ciclo. E entra ano e sai ano, e nós não vemos. E a pessoa começa a arrastar a corrente. E a área financeira não avança, o ministério não avança, a área conjugal não avança, e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas talvez pode ser uma prisão invisível dessa que está corroendo a alma, corroendo diversas áreas das nossas vidas. Uau! E aqui, então, com todo esse repertório, com essa experiência, né, da prisão invisível, existe uma metodologia que essa metodologia, ela trabalha, acessa 3 camadas, né, que é a espiritual, a alma e o corpo. Eu gostaria que o senhor falasse para nós aqui, sobretudo, essa metodologia, essas camadas, o quanto elas diretamente ela corrompe a sua vida conjugal, sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Por ser invisível, a pessoa não percebe, não vê o quanto ela impacta diretamente. Detalhe, consciente e inconsciente. Atinge as 3 camadas, que é de ultra relevância na sua vida como pessoa, como imagem e semelhança de Deus. Corpo, alma e espírito são corrompidos no silêncio. Exatamente. O que nós vemos é que a questão do vício é muito direcionada na questão espiritual. É espiritual. Né? Mas não somente. Eu sempre trago um texto do apóstolo Paulo, na carta lá, aquele 1 Timóteo 5:23, ele chega para o apóstolo Paulo chega para Timóteo estava com um problema no estômago. E o apóstolo Paulo pede para Timóteo tomar um cálice de vinho. Timóteo, toma um cálice de vinho. Na época não tinha remédio, na tecnologia que nós temos hoje. A pergunta que não quer calar, por que o apóstolo São Paulo não orou por Timóteo e pediu para ele tomar um cálice de vinho? Porque ele entendeu que a questão não era ali espiritual, era física. Paulo entendeu a tricotomia. Ou seja, Timóteo, toma um cálice de vinho, que é o remédio da época, você vai ficar. Né? Ou seja, e no caso do vício da pornografia, atinge as 3 áreas. Espírito, alma e corpo. E assim, o que eu vou falar aqui não é tirando o peso da questão espiritual. É uma questão espiritual, mas não somente. É uma questão neuroquímica. Neuroquímica no cérebro também. Atinge também as nossas emoções. Por isso que nós temos que trabalhar o homem integral. Não somente uma área. A área espiritual é importante? Claro que é, super importante.
ela tem um peso gigantesco nesse quesito. Mas não somente. Quer ver um exemplo? Que a gente fala muito para os homens, é o estilo de vida. Como é que está o teu estilo de vida? E o teu estilo de vida, ele vai refletir na questão da tricotomia. Como assim? Poxa, você faz um exercício físico? Você se alimenta bem? Você tira um momento de lazer? Você tem um momento para a sua família, para o seu cônjuge? Isso tudo vai interferir nas nossas emoções, vai interferir na questão espiritual. Tudo é o estilo de vida. Nós temos nossos pacientes, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está o teu estilo de vida? Porque, infelizmente, o vício, a primeira coisa que ele destrói é o estilo de vida. A pessoa fica completamente desregrada em todas as áreas da vida dela. Porque o vício, ele acaba que a pessoa ela não consegue ter regras. Disfunção em Disfuncionalidade. Todas as áreas. Essas áreas. Por exemplo, se a pessoa começa a ter... se a pessoa tem um vício, certo? Antes, ela tinha um estilo de vida, todos os dias ela orava, ela conseguia ter um momento com Deus, ela tinha um momento ali de lazer dela, ela tinha um momento de estudo. Antes, no vício, destrói completamente isso. Tem casos que a pessoa fica a noite toda no vício. Uau. E aí ela não consegue ir trabalhar no outro dia. Ela pede atestado. Um abismo vai chamando outro abismo. E você que está ouvindo aqui, eu quero que o pastor fale para nós também, nós falando de disfunções aqui, pastor Daniel, quero que o senhor fale para nós sobre a disfunção erétil e a questão do libido. Meu Deus. O quanto isso tem impactado diretamente os relacionamentos. E outra, além, já aprofundando um pouco mais na minha pergunta, o quanto isso hoje ela atinge diretamente os jovens, tá? Os jovens não casados, tá? Os homens jovens casados e os homens já que têm 10, 15, 20 anos de matrimônio. Como isso diretamente a questão erétil e a questão do libido do ser masculino. Como isso está hoje com a experiência que o senhor tem tido aí na prática, no dia a dia? A pergunta é excelente. Eu só vou abrir um parênteses na questão de quem tem acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Entrou uma criança, 9 anos, criança, 9 anos de idade, no meu canal pedindo socorro. 9 anos de idade. Então, pai, então, mãe, vê o que seu filho está vendo na internet. Veja o histórico, porque hoje não é que o seu filho está procurando pornografia, a pornografia está procurando seu filho. Anota isso, pelo amor de Deus. Casos, assim, uma jovem de 14 anos nos passou um e-mail, assim, pedindo socorro. Ela estava no joguinho, e lá no anúncio tinha um link. Ela clicou nesse link e foi redirecionado para um site adulto. E ali, eu falo que é como se fosse um estupro na mente da criança, do adolescente. Não está preparada para ver aquilo. Ela não está preparada. Então, o primeiro acesso é como se fosse um estupro. É muito impactante. Então, essa menina entrou em contato com a gente chorando, porque aquelas imagens não saíam da mente dela. Então, não é algo voltado a homem, jovem, do sexo masculino. Não. Então, é crianças, adolescentes, solteiros, casados. Mulheres, Anderson. Mulheres. Uau. Um dado interessante. Até então era de 3-1. Mas o ano passado, igualou. Só que não é falado sobre isso, né? Não, é só homem que consome pornografia. Não. As maiores consumidoras de pornografia. Primeiro lugar, Filipinas. Segundo lugar, as brasileiras. Agora, já traz vergonha e culpa para os homens, imagine para a mulher. Mulher, já é muito difícil para o homem pedir ajuda, imagine para a mulher nesse sentido. A minha esposa trabalha com as mulheres, lá eu vejo a quantidade de mulheres que entram em contato com ela. Voltando à tua pergunta, fechando parênteses.
como que isso atinge a questão da questão da saúde do homem, saúde sexual do homem. Para contextualizar, eu vou pegar um caso que aconteceu com um dos nossos pacientes. Jovem, 25 anos casado, tá? Casou, virgem, namoro santo, porém com um vício na pornografia. Eu ouso falar que quem casa com um vício na pornografia já pode casar divorciado. Meu Deus, que isso, pastor? Infelizmente. Gente que está aí no fronte de batalha, a gente sabe o que está acontecendo. Sim. A quantidade de homens que entram com esse vício no casamento e tem problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce. Porque o que eu vou falar é meio paradoxo. Quando a pessoa está no vício, o que ela menos quer é sexo. Como assim o que ela menos quer é sexo? Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e imaginário. O que é online e o que é offline. Não sabe o que é internet. Então, olha só o que acontece na mente. Quando o homem acaba de ver pornografia, para o cérebro fala, pronto, missão cumprida. Você já procriou, você já fez o que tinha que fazer. Missão cumprida. Então, a dopamina, Baixa. a testosterona. Baixa. Olha esse caso aqui. Ó. 25 anos o casal. Tinham 25 anos. Ele e a esposa. De casados. De idade. Uau. 25 anos, jovem. O homem está ali, os hormônios. A Testosterona acima de 750. testosterona lá. Depois de 3 anos de casado. 3 anos de casado. Ele falou para mim, só teve 3 relações com ela. E a primeira não foi lá essas coisas. Eu falei o porquê. Ele me disse, eu só tenho ereção vendo pornografia. Quando eu vou para o sexo real com a minha esposa, eu não tenho ereção. Lá, depois a gente manda, lá no nosso site tem um teste sobre disfunção erétil. O teste tem como saber se é físico, emocional ou induzido pela pornografia. Um caso que... Eu estou para fazer um vídeo para os profissionais, tá? Especificamente para profissional de saúde mental, para urologista, para psicólogos. Por quê? Meu paciente, do Rio de Janeiro, casou no vício. Depois de muitos anos, começou a ter disfunção erétil. Ele foi, Anderson, em tudo quanto é profissional que você possa imaginar. Fez todos os exames que você possa imaginar. Todos falavam para ele bem assim, você não tem problema de disfunção erétil. Ele, como assim? Não tenho. Aí os profissionais falaram, mas o exame está aqui. Mas nenhum desses profissionais perguntaram para ele, você tem um vício em pornografia? Nenhum dos profissionais. Estados Unidos está 1000 anos luz da gente em relação a esse tema. Infelizmente, no Brasil, ainda tem a mentira, o sofisma. Isso é coisa de homem. Isso é um prazer inofensivo. Muitos profissionais entram em contato conosco. E sabem que no consultório tem muita demanda em relação a esse sentido. E não é coisa de homem. Não é um prazer inofensivo. Pois esse homem, ele divorciou por causa do vício da pornografia. E não é um caso isolado, não, tá? É o que mais chega na semana, infelizmente, homens que divorciaram por causa do vício da pornografia. Teve um caso, depois vocês buscam no Google aí, foi em 2018, 2017, Estados Unidos. Um homem divorciou, querendo casar com o próprio notebook. O juiz virou para ele, meu queridão, o que está acontecendo? Por que você quer divorciar e casar com o próprio notebook? Ele falou, porque o meu notebook dá mais prazer que minha esposa. Uau. Então, infelizmente, causa disfunção erétil, viu? Induz a disfunção erétil. Porque o nosso cérebro, ele está ali altamente dopaminérgico. Imagine você em diversas abas, todos os tipos de mulheres que você quer, o cérebro vê aquilo como realidade. Aí você vai para o outro lado, o sexo criado por Deus, né, com a sua esposa, que não vai gerar só que aquela dopamina da pornografia é artificial. A dopamina gerada no sexo com a esposa é natural. Só que a diferença é muito grande. Por exemplo, um sexo criado por Deus gera 200 unidades de dopamina. Agora, pasme, Anderson. Sexo criado
pela pornografia? 800 unidades de dopamina. É altamente dopaminérgico. É mais viciante do que a própria cocaína. É mais viciante. Eu vi um dado científico que o desafio 3 vezes maior de um homem ser curado pela pornografia do que pelo vício de... Isso é fato. E agora, aproveitando aí essa frequência, me fala qual o impacto direto que a pornografia ela causa no homem em 3 camadas que o homem ele precisa entrar com uma autorresponsabilidade. Ser provedor, protetor e o profeta da família. Qual o impacto? Como isso atinge diretamente a sua prole? O que acontece? O homem, quando ele está nesse vício, todas as áreas da vida dele não rompe. E aí a área financeira, um detalhe interessante sobre a área financeira, como provedor. Tem um dado, depois eu mando para vocês. É uma tabela falando as consequências financeiras do vício, diretamente, porque é muito falado das questões emocionais, espirituais, as consequências, não é? Vergonha, culpa, é pecado no relacionamento, só que não é falado nas questões financeiras, propriamente dita. Eu tenho uma tabela. E essa tabela fala o quê? Primeiro, na questão direta, muitos acessam plataformas hot que pagam lá uma mensalidade, né? Foi comprovado. Nessas plataformas você vai gastar mais de 6 mil por ano. Sem falar em contos pagos, prostituta e etc e tal. Isso é para ele alimentar o vício dele. Alimentar o vício. Em média aí 10 mil por ano. Certo? Agora, um detalhe, produtividade. Por quê? A produtividade, eu estou deixando de ganhar dinheiro, estou deixando dinheiro na mesa. Por exemplo, se eu tenho que ser produtivo durante o dia e eu estou nesse vício, o que vai acontecer? Horas e horas gastas no vício. Se baixou a dopamina, baixou o testosterona, vai produzir o quê? Vai produzir o quê? Então, estou deixando dinheiro na mesa. Então, olha que interessante, um professor, paciente nosso, ele no vício, e aí, graças a Deus, ele começou o ano, já não está mais no vício. E foi notório, a coordenadora dele falou, fulano, você está diferente. Sua fisionomia está mudada, está mais proativo, você está mais disposto. Ele sabia o que era. Falou, não, mas é exercício que eu estou fazendo e tal. Ele não falou o que era para ela, mas ele sabia, no fundo ele sabia o que era. Ou seja, olha como corrói a nossa produtividade. E aí, terceiro pilar aqui na questão do vício financeiro, da questão da consequência financeira. Relacionamento. Um divórcio. Quanto que vai custar para a pessoa? Partilha de bens, pensão. Por último, você vai ter que, de alguma forma, a pessoa vai ter que ter um tratamento ali. Vai gastar com remédio, vai gastar com terapia. Somando isso, dá em média aí uns 30 mil por ano. Lógico, varia de pessoa para pessoa. Mas vamos colocar uma média aí de uns 15 mil por ano que a pessoa está deixando de ganhar. Ou mais, tá? Na questão financeira, como provedor. Como o sacerdote de casa, ele começa, Anderson, ele começa a não ter mais essa virilidade, essa masculinidade, porque vamos lá, um dado que eu vou falar aqui agora. É algo que, infelizmente, uma das portas de entrada para a homossexualidade é a pornografia. É um assunto complexo, mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. A quantidade de homens que entram em contato comigo, eles não querem, tá? Lembrando aqui, eles não querem a homossexualidade. Mas eles estão, e eles falam, eu estou falando aqui de casos que chegam até mim. Eles entraram na homossexualidade. A porta de entrada foi a pornografia. Ou seja, vai castrando a masculinidade,
vai castrando ele como provedor, vai castrando ele como o sacerdote de um lar. Eu vou citar um exemplo, vou citar nomes porque ele permitiu, tá? Tá lá no nosso canal. É o Alan. Tá o testemunho dele lá no nosso canal. O Alan, eles saíram do Brasil, foram para a Espanha, e o principal motivo que a esposa dele falou, ó, eu não aguento mais de tanta traição. Vamos para outro país para ver se melhora isso. Chegou lá, piorou. E ele entrou em contato conosco. Começou o tratamento. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está limpo. Enfim, ele teve um sonho. Olha que interessante isso. No sonho, o teto da casa dele, Anderson, o vento tinha levado. E ele me contou esse sonho, estava no tratamento. Aí Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu falei, Alan, uma casa sem teto fica vulnerável a sol, a chuva, a ladrões. Certo? Ele falou, certo. Eu falei, esse telhado é você. Uau. Quando nós estamos nesse vício, nós colocamos em vulnerabilidade a nossa família. A essência protetora primitiva do homem, né? Então a gente entende que isso é muito pertinente trazer isso para a mesa hoje aqui, porque o homem, na jornada de honra, o que nós tratamos, ensinamos e contribuímos, Pastor Daniel, é ele acessar e ativar esse instinto primitivo protetor. Exatamente. A quantidade de homens que estão perdidos, um sentimento de não saber quem são, aonde estão e nem para onde vão, simplesmente porque a sua essência primitiva de ser o caçador, o protetor, foi compilada, foi pressionada, né? E hoje, o que vem aqui para mim, muito forte, é que, de fato, esse vício tem castrado, né, essa virilidade, esse lado, esse instinto guerreiro do homem, para que, de fato, eu estou aqui nessa terra, para servir e proteger a minha prole. Enquanto isso é importante. Agora, com a experiência do senhor, nessa jornada aí de décadas, contribuindo com a nossa sociedade, eu pergunto, existe um traço fisiológico, né, quando o senhor, com a experiência, o senhor olha através da fisiologia desse homem, traços, né, que representam, né, que ele pode estar nessa prisão invisível da pornografia? Abrindo parênteses aqui, até esse é um assunto, né, que causa tensão nos homens, né, e tal. Só para quebrar um pouco o gelo, né? E quando nós fazemos palestras, ministrações, igrejas e tal, aí para homens principalmente, eu falo, ó, Deus, ele me deu um dom. Só de olhar para a pessoa, eu já consigo identificar se ela tem um vício na pornografia. Ah, engraçado que os irmãos levantando, já indo no banheiro, eu estou brincando. Os irmãos levantando, já se entregou. Mas brincadeiras à parte, tem sim, como às vezes tem algumas nuances, algumas características que principalmente a esposa consegue identificar quando o marido está na pornografia. Primeiro, ele já não dá mais atenção. A atenção dele é o celular. Ele fica, sim, praticamente quase full time no celular. E ai de você pedir a senha para ele, viu? Se pedir a senha, é como se estivesse pedindo a morte para ele. Ele não dá a senha. Algumas características, né? Então ele fica muito grudado no celular. Segunda característica, irritabilidade. O vício, assim como outras dependências, causa crise de abstinência. Pasme, crise de abstinência. Então, a primeira coisa que vem é a irritabilidade. A pessoa, sei lá, a pessoa vê o vício todos os dias, aí entra num desafio que nós chamamos lá de desafio de 21 dias. No 10º dia, o cérebro está pedindo a dopamina. Está pedindo, quero dopamina, quero dopamina.
Aí a pessoa já não está conseguindo lidar com aquilo. Aí vem a irritabilidade. Falando de uma forma muito simplória aqui na questão da neurociência, é como se o cérebro fizesse chantagem emocional. Tipo, você me viciou por todos esses anos, né? E você diz que vai parar agora. Eu quero dopamina, tá? Ah, não vai dar, não vou dar dopamina para você não, sério. Não vai dar não? Então tá bom, me aguarde. Gera irritabilidade, até a pessoa ceder. Não cedeu? Ah, então eu vou colocar dor de cabeça nele. Aí vem a dor de cabeça. Ah, é? Então tá bom, insônia. A pessoa não consegue dormir. Até a pessoa ceder. Vocês estão percebendo? Alguns estão se identificando com o que eu estou falando aqui. Eles tentam parar, mas não conseguem. Porque a fisiologia do cérebro, neuronologicamente falando, está completamente viciado. E é natural o cérebro pedir a dopamina. Imagina, a pessoa Está programado. está programado. Caminhos neurais. É a mesma coisa de dirigir. Hoje, quando você vai dirigir, Anderson, você não fica pensando, eu tenho que ir lá para Santos, eu tenho que passar a primeira marcha. Fica preocupado? Não. Já está no automático. É a mesma coisa na pornografia. Está no automático. Agora, uma coisa, eu já vou fazer essa pergunta. Eu entendi que o nosso podcast de hoje, você que está acompanhando, entendeu também que isso aqui vai muito longe. Vai. O que nós vamos fazer? O que o senhor, eu quero propor para o senhor aqui, parte 2 da pornografia. O que o senhor me fala? Sim, estamos Vamos aqui. fazer então a parte 2. E aí eu quero convidá-lo aqui, o senhor, agora, para. Muita gente deve estar se perguntando, mas o que é a pornografia? Como eu sei que eu estou nessa frequência da pornografia? É a masturbação? É só ver vídeo? O que de fato é para a pessoa entender? Falar, se você está fazendo esses 3 pontos de 5 ou de 10, ou tá vendo, ou tá sentindo, ou tá olhando, ou fica olhando para rabo de saia, ou o que é de fato? Para o homem entender, falar assim, não, eu tenho que tratar isso aqui então, senão posso entrar. Quais são as pílulas, posso chamar? Que ele pode estar tomando durante o dia, ou durante a sua vida já, e nem sabe que já está consumindo a pornografia. Porque muitas vezes, para o homem que está nos assistindo aqui, pornografia é você ver um filme, um vídeo longo e coisa e tal. Mas o que de fato, para o homem entender, para ele falar assim, peraí, eu tenho que assistir a parte 2 para eu entender um pouco mais e pedir ajuda e entender como sair disso, para não se tornar uma prisão invisível. Mais uma vez, quebrando o gelo aqui, né? Tem o que nós chamamos de PMO. O que é PMO? É pornografia, masturbação e orgasmo. E aí eu fiz essa pergunta numa palestra, né? O que é PMO? Aí uma irmã levantou a mão, Anderson. PMO é a Prefeitura Municipal de Osasco. Eu falei, não, irmã, tudo bem, eu moro lá, mas no nosso caso aqui é pornografia, masturbação e orgasmo. Sendo que, às vezes, a pornografia a pessoa nem vê pornografia. Eu vou dar um exemplo como um exemplo de caso aqui, tá? Eu fiquei muito tempo na PMO, pornografia, masturbação e orgasmo. Aí eu parei com a pornografia, que são fases do vício, tá? Uhum. Eu parei com a pornografia. Só que a pornografia, ela ficou no cérebro, Anderson. Uhum. Ficou no cérebro. Então, tem o que nós chamamos de memórias pornográficas. Eu não precisava mais ver filme pornográfico. Estava tudo aqui, ó, na mente. Então, eu ficava só no MO, masturbação e orgasmo. Não precisava mais ver pornografia. Me masturbava e tinha um orgasmo. E aí isso foi mais difícil. Até pior do que a pornografia, porque a masturbação, nós estamos falando de algo... Gente, não vamos romantizar aqui, né? Sim. O pecado é bom. Vamos romantizar. O problema é a consequência. O problema é a consequência. Já eu pego alguns casos de maridos falar, pastor, a masturbação, ela é melhor do que o sexo com a minha esposa. Eu concordo entre aspas. Porém, a consequência disso. Vamos lá. Esse assunto aqui é longo. Por isso nós estamos falando que tem que... Masturbação. Quais são os problemas da masturbação? Perde 1 miligrama de zinco. Uau. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer o seguinte. Você que
Você que está conosco até aqui nesse podcast, nós vamos deixar o PMO para a parte 2. Isso aí é interessantíssimo. Vamos deixar, porque é um assunto longo, é um assunto pertinente, é onde nós vamos entender de fato o quanto isso pode estar, vamos falar, nos atingindo inconscientemente. Exatamente. Entendendo? Muitas vezes, para você que está nos acompanhando aqui, pode ser um pilar aonde você se sente macho ou homem, mas não vê a consequência que vem, a vergonha, o sentimento, o distanciamento da graça, da comunhão, a produtividade. Então preste atenção no nosso segundo podcast, Pornografia Parte 2, Vício Pornográfico Parte 2, nós vamos falar sobre o PMO. Fique conosco. Eu quero aqui agradecer a presença do pastor Daniel. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. E nós vamos já agendar a parte 2 do nosso podcast. Eu quero que você deixe uma palavra final para nós aqui, né? Para que esses homens possam visitar o seu canal, se inscrever no seu canal. Eu vou comprar o curso, tá? Eu vi lá. O curso extraordinário, tá? Vou comprar e vou estudar já para no nosso próximo podcast. Vamos falar um pouco mais, né, dos seus cursos. Eu quero deixar uma mensagem que a graça, a transformação, a libertação. Se você está indo do outro lado e talvez você conheça alguma pessoa que está passando por isso, né? Isso mesmo. Se você pode ajudar, você assim compartilhar esse podcast com essa pessoa. Eu quero dizer que tem saída. Você está falando com uma pessoa que anos atrás estava completamente preso a esse vício. E Deus foi lá com a sua infinitamente misericórdia, graça, me transformou e estou sendo transformado, que é um processo, né? Assim como ele fez comigo, ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. E para deixar os nossos contatos, é o @socorre-me no Instagram e lá no canal no YouTube. Nós temos algumas obras, Liberto de uma Prisão Invisível. Né? Eu não trouxe, nós lançamos essa semana a Bíblia da Pureza, em parceria com a Sociedade Bíblica. No próximo episódio, se houver oportunidade, a gente traz essa Bíblia. Esse aqui é o Liberto de uma Prisão Invisível, esse aqui é o Santidade de Vidro. Nós fizemos, eu e minha esposa, Anderson, durante 3 anos, um podcast. 10 anos? 3 anos, um podcast, todas as segundas-feiras. E saiu esse livro, de todos esses episódios que nós fizemos, saiu o Santidade de Vidro, resgatando a pureza sexual em uma geração líquida. E sobre o material de apoio, nós lançamos recentemente também o Escudo 365. O que é o Escudo 365? Sobre essa questão de homens, lá vai ser um quartel-general. Você vai passando de fase, você vai virando. Entra como recruta, soldado, sargento e até chegar general. Mas para isso, nós utilizamos a dopamina do bem. Tem a dopamina artificial causada pelo vício. Lá você vai ter a dopamina do bem, que é o quê? Lá você vai ter devocionais, áudios. Poxa, eu estou com a vontade de recair. Escuta o nosso áudio. Eu recaí. Escuta o nosso áudio. Porque você vai ter lá o passo a passo do que fazer, porque as pessoas não sabem o que fazer. Poxa, eu recaí, o que eu faço? Poxa, eu estou com vontade agora, estou quase para o que eu faço? Lá no nosso aplicativo, você vai ter áudios, devocionais, memorização de versículos bíblicos. Teve um americano, Anderson, que ele foi liberto só memorizando versículos. E lá tem memorização de versículos, e lá tem cursos, todos os nossos cursos estão nessa plataforma, temos nossos livros, os nossos e-books. Então, é um arsenal. Nós temos muita coisa para a parte 2. Muita coisa. Então, muito obrigado por você que esteve conosco até aqui. Pastor, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Obrigado.